Olá, meu nome é Patrícia e esse é o quinto vídeo sobre reações pericíclicas, mais especificamente sobre a regioseletividade das reações do tipo Diels-Alder. Iniciemos a discussão olhando para os reagentes que funcionam como dienófilos. Os compostos que são utilizados como dienófilos possuem, geralmente, uma dupla ligação conjugada a um grupo retirador. Esses compostos já foram vistos como aceptores de Michael nas reações de adição 1,4. Sabe-se que um nucleófilo pode atacar a posição beta desses compostos, levando ao enolato correspondente. Por outro lado, alquenos não conjugados não reagiriam com nucleófilos. Essa diferença de reatividade ela pode ser explicada em termos de orbitais de fronteira, pois o grupo retirador abaixa a energia do LUMO e aumenta a contribuição desse orbital no carbono beta. Os nucleófilos eles se aproximam da parte maior do LUMO, ou seja, do carbono beta. Para mais detalhes, o material sobre compostos alfa-beta insaturados pode ser consultado no site patqmc.paginas.ufsc.br. Mas qual a razão de trazer esses conceitos aqui? Bem, as mesmas características que asseguram a regioseletividade em reações de Diels-Alder fazem com que o nucleófilo ataque a posição beta. O mesmo orbital do dienófilo está envolvido nas duas reações. E se o HOMO de um dieno também for não simétrico, a regioseletividade da reação será controlada pelo maior coeficiente de ligação. Sendo assim, também devemos pensar na distorção dos orbitais de fronteira de um dieno, mais especificamente o HOMO do dieno. Sabe-se que, se o dieno reage com um eletrófilo, o maior coeficiente de HOMO é que irá direcionar a reação. Pensando assim, pode ser considerado o ataque de um dieno ao HBr, uma reação que já foi vista nas reações de adição eletrofílica a alquenos em orgânica 1, para poder avaliar a distorção do HOMO. Para o exemplo do 1,3-butadieno, que está mostrado na tela, temos duas opções. O ataque pelos carbonos das pontas, que são iguais porque essa molécula é simétrica, ou pelos carbonos do meio, também iguais entre si. Se ocorrer o ataque pelo carbono de um dos carbonos das pontas, um carbocátion secundário e com possibilidade de deslocalização é formado, conforme mostrado na tela. Por outro lado, se ocorrer o ataque por um dos carbonos centrais, isso não ocorre. É formado um carbocátion primário e localizado, bem menos estável. Não é surpresa, portanto, que o ataque ocorra pelas extremidades, preferidamente, já que gera um intermediário mais estável da reação. E a gente pode dizer, portanto, que os carbonos das extremidades são mais nucleofílicos. Sendo assim, podemos inferir que, em termos de orbitais de fronteira, as pontas possuem maior coeficiente de HOMO. O HOMO é maior nas pontas do 1,3-butadieno. Deve-se ainda pensar na possibilidade das duas extremidades do dieno serem diferentes, e isso ocorre em dienos não simétricos. Como definir onde haverá o maior coeficiente de HOMO nesses casos? Bem, a reação com HBr pode ser novamente utilizada como guia, pois ela levará a reação que passa por um intermediário alílico, e o intermediário alílico mais estável será formado preferivelmente na reação. Assim, pode-se dizer que a extremidade que reage em maior quantidade tem maior coeficiente de HOMO. Para a gente ilustrar isso, a gente pode observar o exemplo na tela, onde tem um dieno reagindo com HBr novamente. Percebe-se que quando a extremidade menos impedida atacar o HBr, o carbocátion formado é um carbocátion secundário. E a deslocalização, essa deslocalização ocorre e a carga positiva vai parar também num carbono terciário, ou seja, também há a possibilidade de deslocalização para um carbocátion do tipo terciário. No entanto, se o ataque ocorrer pela extremidade mais substituída, o carbocátion formado é um secundário também, novamente, mas só há deslocalização para um carbono primário. Sendo assim, esse intermediário é menos estável que o anterior. Ou seja, através da observação dessa reação, podemos inferir que
O carbono menos substituído é o mais nucleofílico e, portanto, possui o maior coeficiente de HOMO. Quando se utiliza dienos e dienófilos, ambos não simétricos, em reações de Diels-Alder, a reação em si é não simétrica. Se mantém consertada, mas no estado de transição, a formação da ligação entre os maiores coeficientes de HOMO e LUMO, ela vai estar mais avançada e vai determinar a regioseletividade. É importante definir o maior coeficiente de HOMO do dieno e de LUMO do dienófilo para prever isso. Podemos observar que a ligação entre o carbono com o maior coeficiente de HOMO e o de maior coeficiente de LUMO, ele inicia antes e define o regizômero que é formado como produto majoritário. De maneira geral, a forma mais simples de predizer o produto formado, o regioisômero formado como majoritário, é observar um mecanismo iônico ocorrendo com aquele reagente e determinar qual o local da reação. Para ficar mais claro, o seguinte exemplo pode ser observado. Qual dos dois deve ser o produto majoritário nesse caso? A reação do dieno com algum eletrófilo e do dienófilo com algum nucleófilo pode ser utilizada para predizer. Após definir os maiores coeficientes de HOMO ou de LUMO, esses reagentes devem ser desenhados na correta posição para que a reação de Diels-Alder ocorra. Ou seja, posiciona-se o maior coeficiente de HOMO do dieno junto ao maior coeficiente de LUMO do dienófilo. Assim é fácil predizer o regizômero formado, é só desenhar. Se for dada atenção ao padrão de substituição nos produtos formados, majoritariamente nos exemplos selecionados, percebe-se que a reação de Diels-Alder é uma cicloadição que possui um estado de transição aromático e é orto-para-dirigente. Quando for o desejo, a obtenção de um regizômero desfavorecido pode ser alcançada através de estratégia sintética. Para entendermos, observemos o seguinte exemplo, onde dois regizômeros poderiam ser formados. Sabemos que a reação de Diels-Alder privilegia o primeiro produto, onde os grupos ficam em para no estado de transição aromático. Isso ocorre pois o maior coeficiente de LUMO do dienófilo é esse que está mostrado em destaque. A obtenção do regizômero desfavorecido é possível se um grupo retirador mais forte que o grupo éster for colocado no outro extremo do dienófilo. Isso altera o coeficiente de LUMO, deixando o maior coeficiente de LUMO no carbono beta ao grupo mais fortemente retirador. Nesse exemplo, foi utilizado o grupo nitro, que é um retirador mais forte. Agora, o maior coeficiente de LUMO foi deslocado para o outro carbono, o carbono que é beta ao grupo nitro, que é o retirador mais forte. Sabendo disso, o mais simples é desenhar dieno e dienófilo já nas posições corretas para a reação, posicionando o local de maior coeficiente de HOMO do dieno junto ao maior coeficiente de LUMO do dienófilo. Assim fica bem mais fácil de predizer a posição de cada grupo. O grupo nitro pode depois ser removido após a reação de Diels-Alder através de algumas metodologias de redução ou eliminação. Dessa maneira é obtido o produto desejado após 2 ou 3 etapas sintéticas. Leia o material complementar no site e veja exemplos de metodologias que podem ser utilizadas para realizar essa remoção. Bem, espero que esse vídeo os auxilie nos estudos das reações de Diels-Alder. Bons estudos!